Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução para você. Que tal trabalhar para você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. O Kaique fez uma pergunta interessante aí, tem um ponto teológico aí. Como é que eu faço isso? O lindo do amor é que o amor, até eu acho que você usou a palavra intuição. A palavra intuição no grego significa Deus dentro. Essa é a etimologia da palavra intuição. Poucas pessoas sabem isso. Intuição significa Deus dentro. E Deus é tão maravilhoso que ele já capacitou o seu organismo para duas coisas. Para ele perceber as necessidades básicas e ainda que de maneira inconsciente forçar você a buscá-las. Exemplo, se eu estiver trabalhando demais na minha empresa, estou trabalhando, não estou parando, o meu organismo sabe que eu preciso parar. Uma hora o que acontece? Eu tenho uma estafa. Aí corre para o hospital, desmaiou no trabalho e tudo mais. É o seu organismo mostrando que você precisa parar. O organismo dá sinais. Se você não está dormindo, uma hora você vai cochilar no trânsito, você vai cochilar no semáforo. É o seu organismo dando sinais que você precisa descansar. A segunda maneira que nós temos, que foi dada pelo Criador, é a intuição espiritual. O seu organismo vai mostrar que você precisa de Deus. E quando você começa a se relacionar com Ele, aí a intuição fica mais literal ainda, porque o Espírito de Deus fala a você. Jesus falou assim, quando Jesus foi embora, os discípulos estavam com preocupações semelhantes às suas. Como é que a gente vai fazer? Como é que vai fazer? Jesus, calma. Eu vou para o Pai e vou enviar o Consolador, o Paráclitos, o apoiador. Consolador não é uma boa tradução para Paráclitos. Paráclitos nem tem uma tradução correta em português. É uma mistura de consolador com apoiador. Sabe o CEO, aquele cara que ele dá vida à empresa? Ou até aquele cara que, assim, se a empresa não está bem, você contrata o sujeito para ele passar uma semana dando treinamento. Sabe aquele cara que fala assim, olha, eu posso mandar embora todo mundo, mas esse sujeito aqui que ele não saiba, mas se ele pedir 10 vezes o salário, eu pago, porque eu não posso ficar sem ele. O Espírito Santo é esse. Ele vem. E Jesus falou o seguinte, ele está com vocês, mas ele passará a estar em vocês. E ele conduzirá vocês a toda a verdade. Então essa sua pergunta, uma vez que você está em conexão com o Pai, o próprio Espírito vai lhe orientando e lhe conduzindo. De uma maneira perfeita? Não, porque você é imperfeito. Mas ele vai completando o incompleto que é em nós, como fez na vida de Davi e poderia ter feito na vida de Saul, se Saul não houvesse escolhido deliberadamente o caminho do mal, da inveja, da ruína. Bom, olha só. Vamos falar do comecinho da história de Davi, então. Né? Davi, ele era um caçula de um cara chamado Jessé. Jessé, aliás, muito interessante, né? Quando eu via Jessé, eu achava que era uma mulher. Né? Aí eu comecei a ler e falei, putz, Jessé era o pai de Davi. Né? Então Jessé era o pai de Davi. E aqui tem uma contradição bíblica, né? Que não sei exatamente se existiam 7 ou 8 irmãos, né? Então, vou supor que tinham 8 aqui, né? Mas Davi era o mais caçula dentre 8 irmãos e Jessé pertencia à tribo de Judá. Então, aqui Davi ele foi criado e treinado para exercer a profissão de pastor de ovelhas. Então, ele não era um cara de guerra, ele não era um grande estrategista em tese ainda, mas era um pastor de ovelhas. Tá? E ele se destacava porque ele tinha muitos talentos. Quando a gente fala que ele não foi treinado para ser um guerreiro, cara, no final das contas ele passou por alguns grandes momentos. Ele lutou contra urso, acho que era leão também. Então ele acabou sendo de alguma forma moldado. Mas ele era um pastor de ovelhas. Só que ele era um cara muito talentoso. E veja, né, todos nós acabamos que temos alguns talentos. E ele tinha, como um dos talentos, a habilidade de tocar harpa. Ele tocava ali instrumentos musicais e ele fazia cânticos, então ele era um cara cheio de talentos ali, só que ele foi criado para ser um pastor de ovelhas. E ao descrever Davi, um dos servos de Saul usou os seguintes termos: filho de Jessé de Belém, sabe tocar harpa. Falou que ele é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra,
Davi tem bom senso, de boa aparência, ou seja, era um cara bonito, o Senhor está com ele. Tá? Então isso daqui era um pouco sobre Davi. Como que era Davi, Rodrigo, assim, em termos de talvez de personalidade, aparência, quem ele era, qual que é a importância para o futuro dele, bíblico ou de alguém, né? Essa definição da personalidade dele, da criação ali. Bom, vamos pegar pelo nome. Você sabe que no Oriente Médio os nomes não são escolhidos pelo som, mas pelo significado. E o significado tem algo a ver com o nome da pessoa. Davi, embora nem todos os hebraístas estejam seguros absolutamente ou 100% disso, mas uma boa parte dos especialistas em hebraico bíblico acreditam que Davi significa amado, vem da palavra dodi. Dodi é amado. Então Davi viria da mesma raiz, aquele que foi amado, desejado, querido. Eu tenho uma dúvida desse negócio do nome, porque, tipo assim, vou numa visão mais leiga. É tipo assim, minha filha nasceu, eu dou um nome pra ela, eu já determino qual que vai ser, nessa visão bíblica, a personalidade dela através do nome, ou ela é meio que renomeada depois da vivência dela, sabe? Tipo assim, o Davi não nasceu com o nome Davi, mas ele construiu tudo que ele construiu e depois ele virou Davi porque a vida dele foi isso. As duas coisas que você falou, ou três, elas todas são confluentes, elas não são excludentes. Então vou dar exemplos assim para responder. Em primeiro lugar, era um desejo dos pais ou uma circunstância do nascimento. Por exemplo, quando a esposa de Jacó morreu, ele ficou tão dolorido que ele falou: meu menino vai se chamar Benoni, que quer dizer filho da minha angústia. Benoni, filho da minha maldição, da minha angústia, da minha dor. Aí alguém, não vai colocar o nome do menino de filho da minha angústia, vai colocar de Benjamim. Benjamim é filho da minha direita, que é Benjamim, que fala em português. Então você vê que ali era a circunstância de dor dele. Então a circunstância pode determinar. Jacó, quando nasceu, ele nasceu grudado no calcanhar do irmão gêmeo dele. Então Yaakov significa aquele que gruda no calcanhar, que vai no encalço do outro. Só que quando Jacó, durante a sua vida, começou a enganar demais, o nome dele sofreu uma semântica. Yaakov, embora etimologicamente não signifique enganador, passou a significar enganador. Entendi. É igual Judas hoje passou a significar traidor, mesmo que etimologicamente Judas significa Yehudá, louvor. E acontece também, às vezes na Bíblia, que a pessoa, quando ela tem uma mudança radical de vida, ele muda de nome. Por exemplo, Abrão virou Abraão. Abrão é pai de um povo. Abraão, pai de muita gente. Você tem Daniel e os seus companheiros quando foram para Babilônia. Aliás, Daniel é outra história legal para bater papo no futuro. Daniel, quando foi para Babilônia, chegou lá, Nabucodonosor mudou o nome dele e dos seus companheiros para nomes babilônicos. Saulo de Tarso virou Paulo de Tarso. Então acontecem todas essas coisas. No caso de Davi especificamente, eu acredito que era o nome original dele, que é um nome que uma mãe podia dar no seu filho, e ele se tornou de fato depois um rei amado.